Oi, pessoal! Hoje à noite a gente vai caminhar por um lugar onde os gatos são tratados como nobres e as crianças... Bom, nem tanto. Você chegou ao Egito Antigo, onde o rio Nilo serpenteia preguiçosamente entre as margens poeirentas e o ar está cheio do perfume suave de flores de lótus e fumaça de incenso. Você está descalço. Todo mundo está. E seus pés afundam na areia quente como se estivessem entrando em um forno que assa devagar. O céu brilha em tons dourados e o sol se põe devagar atrás de palmeiras silenciosas. Por entre becos de tijolos de barro e pátios cobertos por tecidos pendurados, você vê o dono absoluto da casa, um gato malhado, com expressão de rei entediado. Esses gatos não são animais de estimação, são celebridades, divindades peludas. Em cada canto você vê estátuas de Basté, a deusa com rosto de gata, protetora dos lares, símbolo de graça e guardiã dos perfumes bons. Enquanto isso, duas crianças brincam descalças no chão, rindo alto, com os rostos lambuzados de tâmaras e poeira. Os joelhos estão ralados, o cabelo colado de suor seco, e ninguém parece ligar muito. Mas a poucos passos dali, um servo abana um gato com penas de avestruz. Sim, há uma almofada de linho para o gato deitar e até um pano bordado protegendo suas patinhas do calor da pedra. Ele está dormindo como se tivesse acabado de resolver todos os problemas do mundo. Então, antes de se ajeitar por aí, aproveita e curte o vídeo e se inscreve. Mas só se você realmente curte o que eu faço aqui. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são por aí. Agora, apague as luzes, liga um ventiladorzinho para aquele som de fundo suave e vamos mergulhar juntos nessa história. Você se aproxima de um pátio sombreado, onde uma mulher carrega uma pequena tigela feita de alabastro. Não é comida para os filhos dela, é leite morno misturado com essência de mirra. Para o gato da casa. Ele está esperando numa almofada perto da coluna, com aquele ar de quem já sabia que o mimo era para ele. E não, isso não é exagero. No Egito Antigo, os gatos eram tratados com mais cuidado que muita gente. Em casas nobres, havia escravos designados só para cuidar deles. Eles aplicavam óleos aromáticos no pelo, escovavam com instrumentos de marfim e perfumavam as patas com ervas frescas. As crianças, por outro lado, tinham um cronograma bem mais orgânico. Brincavam sob o sol escaldante, se sujavam com frutas, dormiam onde desse. Amor? Claro que recebiam. Mas banho com leite e massagens com óleo de lótus? Nem pensar. Alguns historiadores ainda discutem se esse favoritismo felino era mais espiritual ou prático. Afinal, os gatos protegiam os celeiros dos ratos. Mas com o tempo, essa utilidade se misturou com religiosidade e o carinho virou veneração. Você encosta numa parede de pedra morna e observa uma mulher pintando os olhos do gato com algo que parece kohl, o mesmo cosmético usado por nobres humanos. Só que o gato é quem está recebendo a maquiagem. Do outro lado do pátio, uma criança aparece correndo, gritando e jogando pedaços de romã para o alto, coberta de frutas amassadas da cabeça aos pés. Ninguém se incomoda. Um vento leve traz o cheiro de cevada torrada misturado com poeira quente. Você segue o aroma até um grupo em silêncio. Não é um banquete, é uma oferenda. Um prato de peixe foi preparado com cuidado, cercado por folhas aromáticas e grãos de sal. Para quem? Para um gato. Você olha em volta procurando uma oferenda parecida para alguma criança. Nada. Nem um pedacinho de pão velho. Mesmo nas aldeias pequenas, gatos tinham pequenos altares em casa. Quando morriam, o luto era visível. As pessoas raspavam as sobrancelhas. Sim, de verdade. E quando uma criança adoecia, havia preces e cuidados, claro. Mas ninguém raspava nada em sinal de luto. Enquanto o céu escurece, você se senta num degrau e observa um escriba velho desenhando em uma tábua de madeira. Ele está retratando um gato usando um colar com pedras incrustadas. Em volta, hieróglifos que dizem algo como pureza, equilíbrio, limpeza eterna. Você tenta encontrar uma inscrição parecida para crianças. Nada. E então,
Sob o brilho suave das estrelas e o som distante de tambores, você percebe: se quisesse mesmo ser bem cuidado neste tempo e lugar, o ideal era nascer com bigodes. Você acorda com o som ritmado de vassouras de palha raspando o chão de pedra. A manhã no Egito não chega com pressa. Ela escorre pelas paredes como o mel dos favos que os apicultores recolhem ao longo do Nilo. O ar ainda está fresco, e você sente o cheiro de fumaça de incenso e pão assando nas fornalhas comunais. Você se estica, calça suas sandálias de fibra de papiro e caminha até o pátio central, onde o sol começa a pintar tudo com aquele dourado que só o deserto conhece. No canto, um homem cuidadosamente penteia o pelo de um gato preto com listras cor de âmbar. Ele faz isso com um pente de osso, em silêncio, como se estivesse numa cerimônia. E talvez esteja, porque aqui, cada gesto em direção a um gato tem um toque de ritual. A limpeza, então, é quase sagrada. Você segue para a parte de trás da casa, onde há um pequeno reservatório de água. Não é uma fonte decorativa. É a banheira do gato. Sim, isso mesmo. Banho felino. Com pétalas de flores flutuando, claro. Porque água pura não é suficiente para um ser divino. E você nota um detalhe curioso. Os gatos egípcios não têm aquele cheiro meio azedo de bicho molhado. Eles são lavados com infusões de ervas, secados com panos macios e às vezes até levemente perfumados com óleos. Enquanto isso, uma criança mergulha num balde do lado oposto da casa, rindo e cuspindo água barrenta. Você pergunta a si mesmo: isso tudo é exagero? Mas aí lembra que os egípcios acreditavam que a ordem do universo, o Ma'at, dependia de harmonia, limpeza e beleza. E os gatos, com seus movimentos suaves, seus hábitos de limpeza obsessivos e sua elegância natural, eram vistos como pequenos embaixadores desse princípio. Já as crianças, elas ainda estavam em formação. Faziam parte do caos necessário antes da ordem. Eram mais associadas à energia crua do que à harmonia divina. E por isso, talvez, menos dignas de pétalas no banho. Você entra numa casa maior, talvez de um escriba ou sacerdote. Ali, há uma salinha apenas para o gato da casa. Um quarto com almofadas bordadas, tigelas de bronze polidas e um mural pintado mostrando Bastet sorrindo sob o sol. Uma serva está dobrando cuidadosamente tiras de linho, panos frescos para forrar o chão onde o gato dorme. Sim, ele tem lençol próprio, e são trocados diariamente. Enquanto isso, do lado de fora, uma mulher limpa o nariz do filho com a barra da túnica. Sem pano especial, sem infusão de nada. Só uma puxada rápida e um pronto, vai brincar. Você se lembra de algo que ouviu no templo no dia anterior. Havia leis contra ferir gatos, mesmo por acidente. E quem matasse um gato, mesmo sem querer, poderia ser linchado pela população. Já crianças. Bem, acidentes aconteciam e a justiça era mais branda. Historiadores ainda debatem se essas leis tinham força real ou eram mais normas culturais reforçadas pela pressão social. Mas os relatos, inclusive de estrangeiros, indicam que os egípcios levavam isso muito a sério. Gatos não podiam ser incomodados. Crianças, elas podiam ser vistas e ouvidas, principalmente ouvidas. Você observa um pequeno grupo de crianças jogando bolinhas feitas de argila num jogo que lembra o nosso gude. Elas estão suadas, rindo, com os pés cobertos de poeira e provavelmente algumas picadas de mosquito. Ninguém se preocupa. Isso é infância, afinal. Mas quando uma gata com olhos dourados decide atravessar o jogo das crianças, tudo para. Os meninos se afastam como se tivessem visto a esfinge em miniatura passando. Um deles até se curva levemente, sussurrando algo que você não entende. Talvez uma saudação ou um pedido. É um contraste que vai se repetindo por todo o Egito. Onde há criança, há confusão. Onde há gato, há reverência. Você volta para a margem do Nilo, onde alguns pescadores estão organizando suas redes. Um deles acena para você e aponta um cesto coberto. Quando abre, revela 4 filhotes de gato, enrolados juntos como um novelo de vida ronronante.
Para o templo, ele diz com orgulho. Bastet quer companhia. E você entende que para esses homens simples, doar gatos ao templo não é apenas uma oferenda, é uma bênção. Já as crianças, essas ficam com as mães, aprendendo a lavar roupa, moer grãos e, mais tarde, talvez estudar, se tiverem sorte. No fim da tarde, você assiste a uma cena que parece saída de um mural. Um gato senta-se à frente de um espelho de cobre e lentamente lambe a pata e limpa o rosto. Ele faz isso com uma calma que faria qualquer terapeuta suspirar de orgulho. Ao lado, uma menina de uns 5 anos tenta imitar o movimento, lambendo a própria mão e passando no rosto. Você ri. Parece que, mesmo sem lençol bordado e olhos perfumados, algumas crianças sabem quem manda por aqui. O sol já subiu alto no céu quando você decide visitar o mercado. Não o mercado dos turistas do futuro, aquele cheio de ímãs de geladeira e esfinges em miniatura, mas o mercado real, lotado de vozes, aromas e animais vivos que parecem estar negociando também. Você passa por bancas cobertas por toldos de linho. O cheiro de peixe seco compete com o aroma doce das tâmaras recém-colhidas. Mulheres negociam tecidos, homens pesam cevada, e um grupo de crianças brinca com uma carroça velha, disputando quem vai dirigir. Uma delas tropeça, rala o cotovelo e continua como se nada tivesse acontecido. Você dobra uma esquina e encontra uma cena quase silenciosa. Uma senhora com vestes finas segura uma cestinha de junco. Dentro dela está um gato branco com manchas douradas, olhos semicerrados e expressão de celebridade entediada. Ela para diante de uma tenda com perfumes e cosméticos e pede, com toda a calma, alguma coisa que combine com o humor dele hoje. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A vendedora oferece 3 frascos. Um com essência de flor de lótus, outro com extrato de acácia e um com uma mistura aromática usada por sacerdotisas. A senhora cheira todos, coloca uma gotinha no ar para o gato testar. Ele espirra diante de um, vira o rosto diante de outro e, finalmente, aprova o terceiro com um ronronar quase acadêmico. Ela paga o perfume. Para o gato. Ao lado, um garoto de uns 8 anos pede uma ameixa seca a um vendedor. O homem hesita. Olha o menino de cima a baixo, depois balança a cabeça e diz que é só metade do preço se ele ajudar a empurrar o carrinho de melancias. O garoto aceita. E você se pergunta, em que momento da história os papéis se inverteram? Você decide seguir o cheiro de incenso até uma tenda próxima, onde uma mulher mais velha está oferecendo pequenos amuletos em forma de gato. Trazem proteção, ela diz, e mantém os maus espíritos longe do leite. Interessante. O gato protege o leite. A criança, por outro lado, às vezes vira o alvo dos maus espíritos e é protegida. Pelo amuleto do gato. A lógica é clara. Lembra-se daquele velho ditado egípcio que diz: a casa que abriga um gato é tocada pela graça de Bastet. Não há equivalente para crianças. Ninguém diz: uma criança suja traz sorte. Seria um escândalo. Você entra num beco lateral onde os artesãos trabalham silenciosamente. Um homem molda uma pequena estatueta de terracota. Um gato em pose ereta com coleira de contas. Os detalhes são finíssimos. Você pergunta se ele também faz crianças. Ele responde sem olhar. Crianças se movem demais. Mesmo nas artes, os gatos ganham destaque. Há pinturas, esculturas, peças de cerâmica, selos, representações de gatos adornando paredes, caçando com elegância ou dormindo em poses perfeitas. Crianças também aparecem, claro, mas em posições mais caóticas, normalmente peladas, brincando ou aprontando algo que faz os adultos franzirem a testa. Você ouve uma música leve vindo de uma tenda de tecidos. Dentro, uma jovem costureira trabalha num pano azul escuro com bordados dourados. É para uma cerimônia, ela diz. Para o funeral de uma gata do templo. Sim, isso mesmo. Gatos tinham rituais funerários completos. Eram mumificados,
colocados em sarcófagos decorados, às vezes enterrados com oferendas. Crianças? Claro! Também eram enterradas com rituais, mas nem sempre com tanto investimento artístico. Historiadores ainda debatem se essa diferença era por status social ou por pura veneração animal. A verdade é que muitos gatos viviam melhor que os humanos mais pobres. Você caminha de volta pelo mercado com esse pensamento martelando na cabeça. Um gato dorme sobre uma pilha de papiros. Ninguém ousa acordá-lo. Um menino tropeça no mesmo papiro, derruba alguns rolos e leva uma bronca. Mas há algo sutil acontecendo. Entre as barracas e sombras, você vê crianças imitando os gatos. Uma menina enrolada num pano tenta ronronar. Um menino anda na ponta dos pés, como se fosse uma pequena pantera. Talvez não seja só veneração, talvez seja inveja. No fim da manhã, o sol castiga as ruas com aquele calor que só o deserto sabe produzir. Você encontra sombra embaixo de uma palmeira, junto de um grupo de homens tomando cerveja leve e falando sobre as colheitas. Um gato se junta ao grupo, e todos fazem um espacinho para ele. O animal se ajeita, boceja e recebe um pedaço de peixe seco. Um dos homens oferece um gole da cerveja a um garoto. Só um pouquinho para acostumar. A mãe aparece na mesma hora com um olhar que poderia petrificar o Nilo. Mas o gato? Ninguém ousaria impedi-lo de lamber a borda do copo se quisesse. Você percebe que no Egito Antigo, os papéis não eram exatamente invertidos. É que, entre os humanos e os deuses, havia os gatos, e as crianças ainda estavam tentando descobrir de que lado ficavam. Na calmaria da tarde, você se aproxima de uma casa à beira do Nilo, onde as sombras se alongam preguiçosas, e tudo parece se mover em câmera lenta. Os barcos deslizam pelo rio como se flutuassem no tempo, e um grupo de mulheres lava roupas na margem. Você escuta risos, o barulho rítmico do bater de tecidos contra pedras e algo que parece um miado exigente vindo de dentro da casa. Você bate suavemente na moldura de madeira da porta e é recebido com um aceno. É a casa de uma sacerdotisa menor do templo de Bastet. Por dentro, o lugar parece mais um santuário do que um lar. Prateleiras com potes cerimoniais, estátuas de gatos em pedra-sabão e incensários ainda fumegantes preenchem cada canto. Ao fundo, sobre uma almofada de linho lavada, repousa um gato sião de olhos intensos, mais vívidos que o céu do deserto. Ele levanta uma orelha, apenas para registrar sua presença. A sacerdotisa se curva levemente diante dele, e você, sem pensar, a imita. Você se senta no chão frio de pedra, e ela começa a explicar, sem pressa, os cuidados especiais com gatos ligados ao templo. Primeiro, vem a dieta. Carnes leves, nada de restos comuns. Depois, as escovações, 3 vezes por dia, com um pente feito de marfim polido. Banhos? Sim, mas não todos os dias. Apenas quando a energia do animal se torna pesada. O que isso quer dizer exatamente? Nem ela sabe, mas sente quando acontece. Ela mostra um pequeno frasco de óleo perfumado. Este é de nardo, só para dias de cerimônia. Você o cheira. Lembra algo entre lavanda e fumaça doce. Ela conta que alguns gatos são tão associados à deusa Bastet que ganham pulseirinhas de ouro com sinos, não para serem ouvidos, apenas para lembrar que estão sempre sendo servidos. Você pergunta como os gatos reagem a tanto mimo. Ela sorri, como quem já viu de tudo. Alguns aceitam como se fosse direito ancestral. Outros sobem nos altares e derrubam tudo. Parece que até no reino dos semideuses há personalidades difíceis. Do lado de fora, uma criança chora porque seu brinquedo de barro quebrou. A mãe corre para acalmá-la, mas ninguém sai correndo. Não há urgência. Não há almofada de linho, nem óleo de nardo. Só um beijo apressado no joelho e logo você faz outro. Você observa que até as doenças são tratadas de forma desigual. Para os gatos, os sacerdotes usam pequenas compressas com ervas, óleos específicos e, às vezes, rituais suaves de cura. Alguns templos têm salas separadas apenas para tratar gatos doentes. Com silêncio absoluto,
iluminação suave e até música de harpa tocada em baixo volume. Já para as crianças, há chás amargos, massagens rudes e, com sorte, um amuleto pendurado no pescoço. É a vida, dizem os adultos. Eles se acostumam. Historiadores ainda discutem se os templos felinos tinham status médico comparável aos centros de cura humana. Alguns sugerem que, para gatos sagrados, o nível de cuidado podia superar até o reservado a sacerdotes enfermos. Uma hipótese controversa, claro, mas plausível, à luz dos registros arqueológicos. Você segue pela casa, onde a luz do entardecer projeta sombras felinas nas paredes. Um mural pintado mostra Bastet de frente, segurando um cistro. Ao lado dela, um grupo de gatos se alinha como corte real. E no canto, uma figura pequena, uma criança, talvez, estendendo algo à deusa. Um gesto de doação. Esse é um dos poucos murais em que uma criança e um gato dividem o mesmo espaço, diz a sacerdotisa. Mas veja, até aqui ela está em posição de oferenda. Quem oferece não é o centro da cena. Você agradece pela hospitalidade e ela oferece uma pequena escultura de argila. Um gato de olhos fechados, como se sonhasse. Para sua casa. Vai manter a harmonia. Você sorri. Harmonia nunca é demais. Ao sair, você cruza com uma cena curiosa. Um menino tenta lavar seu próprio gato num balde. O gato claramente tem outras ideias. Há um breve caos, respingos, miados indignados, um grito infantil. Mas no fim, o menino sorri, coberto de arranhões leves, e o gato se refugia no topo de um muro, ofendido. É um lembrete. Mesmo os deuses têm limites. Você caminha pela rua, o sol descendo como uma laranja espremida entre as colunas do templo distante. Crianças correm descalças pela poeira. Gatos, com passos calculados, escolhem onde repousar. Um deles sobe numa cesta de tâmaras e se acomoda. O vendedor nem tenta tirá-lo, e você pensa, talvez os egípcios não tenham exagerado. Talvez, ao elevarem os gatos acima das crianças, eles estivessem apenas reconhecendo quem realmente manda na casa. O calor da tarde começa a se dissipar à medida que a noite se aproxima, e a cidade se transforma. As sombras crescem e os sons do dia cedem lugar ao murmúrio suave de vozes que falam baixinho, como se temessem perturbar o sono do mundo. Você passeia pelas ruas, os pés descalços tocando o chão quente, e observa como tudo se adapta à tranquilidade da noite. Nos bairros mais ricos, as casas se iluminam com tochas, criando círculos de luz que dançam na brisa. Ao fundo, o Nilo, agora sereno, reflete o céu, enquanto os barcos de pesca se preparam para a última viagem do dia. É nesse cenário suave que você encontra um pequeno templo dedicado à deusa Bastet. Não é um grande templo como o de Bubastis, mas tem uma energia única. A porta está entreaberta e você, curioso, se aproxima. Ao entrar, o cheiro de incenso e óleo perfumado envolve os sentidos. O ambiente é fresco, protegido da opressão do calor. Dentro, há um altar simples, com uma imagem de Bastet, a deusa com cabeça de leoa, descansando com a mesma postura calma de um gato. Ao redor do altar, as paredes estão cobertas por pinturas que mostram cenas do cotidiano egípcio, mas sempre com um gato presente. Às vezes ele está caçando, outras vezes apenas dormindo, mas sempre ali, no centro da vida. Você se senta, quase involuntariamente, sobre uma almofada de tecido macio, e uma sensação de tranquilidade começa a tomar conta de você. Um som suave, como um arranhar delicado, vem do fundo da sala. É um gato, um dos que habitam o templo, que se aproxima silenciosamente, como se já tivesse absorvido todo o silêncio da noite. Este templo, aparentemente, não tem muitos visitantes. O sacerdote, um homem idoso com longas tranças brancas, se aproxima de você com um sorriso suave. Ele fala pouco, mas o suficiente para entender o que o lugar representa. Ele explica que Bastet, deusa da proteção, da alegria e da música,
também era uma grande defensora dos gatos. E ao contrário de muitos outros deuses egípcios, Bastet não apenas aceitava a presença dos animais sagrados, ela os reverenciava como iguais. Os gatos, ele diz, com a voz suave e profunda, são os filhos da deusa. Não são apenas animais. Eles carregam em si o espírito da proteção, do mistério e da suavidade. Eles nos ensinam a viver com graça e equilíbrio. Você fica pensativo, observando um dos gatos do templo, que agora se acomoda ao seu lado, ronronando suavemente. Você nunca pensou muito sobre isso antes, mas o conceito de um animal ser venerado dessa maneira, com tanto respeito e reverência, começa a parecer, de certa forma, reconfortante. Talvez seja exatamente isso que os egípcios viam no gato. Uma criatura que, apesar de ser fisicamente pequena e delicada, carrega consigo a grandeza de algo místico e transcendente. O sacerdote continua. Bastet nos ensina a importância do descanso, do movimento suave, da meditação diária. Ela nos lembra que, às vezes, o verdadeiro poder está na quietude. Você não pode deixar de rir internamente. De fato, o gato parece ter essa habilidade, um poder invisível, quase místico, que vem da calma. Ele não se apressa, não corre, ele simplesmente existe. E a sua presença é suficiente para trazer um certo tipo de paz. Mas, ao mesmo tempo, há algo de incrivelmente humano na forma como os gatos se comportam. Eles são incontroláveis, imprevisíveis. E quando decidem que estão prontos para descansar, exigem o direito de fazer isso em qualquer lugar que escolham, mesmo que isso signifique invadir o espaço de outra pessoa. E é aí que mora o paradoxo. Os gatos são adorados pelos egípcios, mas nem sempre compreendidos pelos mesmos. Eles têm o poder de ser completamente independentes, mas ao mesmo tempo exigem a atenção e o respeito de todos ao seu redor. Isso, você percebe, é uma lição importante. Antes de sair, o sacerdote oferece um amuleto pequeno feito de pedra, com a forma de um gato sentado, para lembrar de Bastet e para lembrar da paz que os gatos podem trazer a um lugar. Você agradece e, ao se levantar, sente um pouco mais da presença silenciosa dos gatos ao seu redor. Eles não são criaturas fáceis de decifrar, mas, ao mesmo tempo, estão entre os seres mais poderosos e enigmáticos que já existiram. Eles vivem sem pressa, com o conforto de saber que não precisam fazer nada mais do que estar ali. E você, enquanto caminha pelas ruas quietas e cheias de mistério, começa a entender um pouco mais o que os egípcios viam nesses felinos. E, mesmo no calor da noite, com o Nilo ainda fluindo serenamente ao longe, você se sente em paz, como se tivesse encontrado, ao lado desses felinos sagrados, algo mais profundo do que uma simples noite egípcia, algo eterno. A noite avança e o ar agora é mais fresco, tocando suavemente sua pele, enquanto você caminha pelas ruas estreitas da antiga cidade de Tebas. As lanternas ao longo dos caminhos brilham com uma luz suave, projetando sombras que parecem dançar à medida que o vento balança as folhas secas das palmeiras. Você não sabe exatamente onde está indo, mas o ambiente familiar da cidade parece confortante, como se você já tivesse estado ali muitas vezes. Você passa por uma casa de paredes brancas, cujas portas estão entreabertas. O som de uma melodia suave, tocada em uma flauta, chega até você. Você se aproxima lentamente e é recebido por um cheiro doce de flores e um suave murmúrio de conversas baixas. No interior, uma pequena reunião está acontecendo, e no centro de tudo, como se fosse o ponto focal, repousa um grande gato negro, com olhos que refletem a luz das velas como espelhos. O dono da casa, um homem com barba bem aparada e olhos gentis, sorri ao vê-lo entrar. "Bem-vindo ao meu lar", diz ele com um tom tranquilo, como se esperasse por sua visita. "Sente-se. Estávamos apenas conversando sobre os mistérios que nossos felinos nos ensinam. A sala está silenciosa, exceto pelo som do gato ronronando preguiçosamente. Ele observa você com uma intensidade que só os gatos conseguem ter.
como se estivesse decidindo se você pode ou não entrar em seu círculo. Há algo místico no ar, uma sensação de que este não é apenas um encontro qualquer. Este é um momento de conexão, talvez com algo muito maior do que você possa compreender. O homem se senta perto do gato e começa a falar sobre as histórias de gatos que chegaram aos templos ao longo dos anos. Os egípcios acreditavam que os gatos eram intermediários entre os humanos e o divino. Como criaturas de Bastet, sua presença em nossas casas não era apenas um luxo. Eles eram, e ainda são, uma forma de proteção. Não apenas de nossas casas, mas de nossas almas. Você observa o gato com mais atenção. Ele se estica preguiçosamente e, por um momento, você sente que há algo mais do que apenas o ato de relaxar. Ele parece estar se preparando para algo, como se cada movimento fosse calculado, intencional. O homem percebe seu olhar curioso e continua. Alguns dizem que os gatos possuem uma percepção aguçada do mundo espiritual. Já ouviu falar sobre o mito da alma gata? Segundo as tradições antigas, um gato não apenas caçava roedores ou protegia os alimentos, ele também afastava os maus espíritos que podiam assombrar a casa. Sua capacidade de ver no escuro e sua calma quase sobrenatural faziam deles guardiões invisíveis. Você fica em silêncio, refletindo sobre essas palavras. De alguma forma, parece fácil acreditar nessa ideia. Os gatos têm algo de mágico, algo além do entendimento humano. Talvez seja o jeito como eles observam o mundo de maneira tão distanciada, como se não se importassem com o que está acontecendo ao seu redor, mas ao mesmo tempo estão sempre alerta, sempre em controle. O homem se inclina um pouco mais para frente, tocando suavemente o gato com os dedos. E tem mais, ele diz com um sorriso leve. Muitos egípcios acreditavam que, ao dormir, os gatos absorviam os maus sonhos. Quando um gato ronronava, o som que fazia era, de certa forma, uma forma de cura. Ele afastava as energias negativas da mente. O gato, como que entendendo sua importância, se levanta e começa a andar lentamente ao redor da sala, com passos suaves, como se estivesse guiando a conversa de volta ao seu propósito original. De repente, ele para, olha diretamente para você e, com um pequeno pulo, se acomoda ao seu lado, aninhando-se em um canto da almofada. É como se ele dissesse: agora você está no lugar certo. O homem observa com satisfação e continua. Eles nos ensinam a confiar em nós mesmos, em nosso espaço, em nosso tempo. Os gatos não têm pressa. Eles sabem que tudo tem o seu momento. E isso, meu amigo, é uma lição que todos deveríamos aprender. Você respira fundo e sorri, sentindo um calafrio de tranquilidade ao perceber que há algo mais profundo na presença do gato do que poderia imaginar. Talvez seja esse o segredo que os egípcios conheciam. A sabedoria da calma, o poder do silêncio, a beleza de simplesmente ser. Antes de se despedir, o homem oferece um pequeno presente, um amuleto de gato feito à mão, com detalhes delicados. Para que a tranquilidade dos felinos esteja com você, ele diz. Você o pega com cuidado e, ao sentir o peso leve do objeto, é como se tivesse absorvido uma pequena parte da serenidade da noite. Você se despede com um aceno e sai da casa. A brisa da noite agora parece mais suave, como se o tempo tivesse desacelerado. Enquanto caminha pelas ruas, você reflete sobre a noite e sobre as lições que aprendeu. Os egípcios talvez tenham sido os primeiros a entender a verdadeira essência dos gatos. Não são apenas animais de estimação, mas seres com um poder oculto, uma calma que pode transformar até os mais turbulentos momentos em paz. À medida que o Nilo reluz à distância e as estrelas começam a brilhar mais intensamente no céu, você sente que o mistério dos gatos, assim como o das estrelas, está longe de ser totalmente compreendido. Mas talvez, apenas talvez, a verdadeira sabedoria seja simplesmente deixá-los ser. Você continua seu passeio pela cidade, agora com a mente leve e uma sensação crescente de conforto.
O silêncio noturno do Egito parece abraçá-lo, e você não pode deixar de se perguntar sobre a importância dos gatos na vida cotidiana dos antigos egípcios. À medida que caminha pelas ruas, você observa as casas e os templos com novos olhos, começando a perceber a presença invisível dos gatos em todos os cantos, como se cada muralha, cada pedra carregasse a memória de sua sabedoria silenciosa. Você vira à direita em uma rua mais estreita e logo se encontra diante de uma pequena loja. Ela não tem uma fachada chamativa, mas há algo acolhedor nela. Uma janela, com cortinas leves, deixa escapar a luz suave de velas. O aroma do incenso é inconfundível. E você sente que este é o lugar onde talvez possa aprender ainda mais sobre os gatos. Decidido, você entra. Dentro da loja, o ambiente é tranquilo e bem iluminado. Prateleiras de madeira estão repletas de pequenos objetos artesanais, amuletos, figuras de deuses e artefatos antigos. O atendente, um homem jovem com olhos atentos, o cumprimenta sem pressa, como se estivesse acostumado a que seus visitantes viessem buscar algo mais do que apenas mercadorias. Ele aponta para uma pequena mesa onde uma caneca de chá quente, com folhas frescas de menta, aguarda. Você se senta, aceitando o chá, e o homem começa a falar suavemente. Os gatos sempre foram guardiões das casas. Mas não se engane, meu amigo. Não são apenas por seu caráter protetor que são adorados. Há um mistério mais profundo. Com um movimento gracioso, ele pega um pequeno amuleto em forma de gato, uma peça de prata polida, com detalhes delicados. Sabia que os gatos eram muitas vezes enterrados com seus donos? Alguns eram mumificados, como se fossem reis e rainhas. Acreditava-se que, ao partir deste mundo, o gato deveria continuar sua jornada, ao lado de seu mestre, guiando-o para o além. Você observa o amuleto nas mãos do homem, tocando-o com delicadeza. Não era apenas uma relíquia, era uma chave para uma compreensão mais profunda dos egípcios. Em suas mentes, os gatos eram quase divinos, símbolos não apenas de proteção, mas também de uma ligação entre os mundos visíveis e invisíveis. O jovem sorria ao perceber seu fascínio. Os gatos eram muitas vezes enterrados com comida, joias e até móveis. Suas almas eram consideradas tão valiosas quanto a de um ser humano. Em algumas tumbas, encontraram até pirâmides construídas para eles. Pirâmides pequenas, claro, mas pirâmides ainda assim, como se estivessem prontos para a vida após a morte, como os faraós. Você se sente impressionado. Jamais teria imaginado que os gatos, com sua postura majestosa, mas ao mesmo tempo reservada, fossem tão reverenciados. Há algo poeticamente simples e ao mesmo tempo profundamente espiritual nisso. Eles eram, sem dúvida, os protetores das almas, e seus ronronados não eram apenas uma forma de conforto, mas uma maneira de guiar seus donos em uma jornada que transcende a vida e a morte. O homem continua a explicar que, na antiga religião egípcia, os gatos eram frequentemente associados à deusa Bastet, mas o papel deles não era apenas como companheiros. Eles eram vistos como mediadores entre os humanos e os deuses, criaturas que possuíam um poder invisível de proteger e purificar os ambientes. Sua simples presença era suficiente para afastar forças malignas e trazer a harmonia. Bastet, ele diz com reverência, era a deusa da música, da dança, mas também da cura e da proteção. E seus gatos, bem, eram os instrumentos dessa proteção. Eles absorviam as energias negativas, as doenças e as aflições. Dizem que quando um gato ronronava, ele estava ajudando a curar os males do espírito. Você observa o gato que está descansando ao lado de uma prateleira. Ele está quieto, mas seus olhos, observando você, parecem saber mais do que você jamais imaginaria. Seu olhar é penetrante e tranquilo, como se ele estivesse lendo sua alma. A conexão entre os gatos e o divino fica mais clara à medida que o tempo passa. Não se tratava apenas de sua beleza física ou do cuidado que eles traziam à casa.
Era sobre a maneira como eles pareciam habitar dois mundos ao mesmo tempo: o mundo visível e o espiritual. Você toma um gole do chá e relaxa. O ambiente da loja, misturado ao aroma do incenso e ao suave brilho das velas, cria uma sensação de paz que se estende ao seu ser. Há uma leveza no ar, como se você tivesse sido transportado para um lugar atemporal, onde as preocupações do mundo moderno se dissipam como fumaça. E enquanto os gatos continuam a viver suas vidas tranquilas ao seu redor, você começa a perceber que talvez, ao longo de toda a sua história, os egípcios tenham sido mais sábios do que podemos imaginar. Ao se levantar para ir embora, o jovem lhe oferece um último conselho. Lembre-se, os gatos ensinam paciência. Eles não se apressam. Eles sabem que a vida, assim como a noite, tem o seu ritmo. E é nesse ritmo que encontramos a verdadeira paz. Você agradece e sai, sentindo a suave brisa noturna acariciar sua pele. À medida que caminha de volta pelas ruas de Tebas, você se dá conta de que, apesar de tudo o que aprendeu hoje sobre os gatos e sua importância sagrada, há algo que sempre permanecerá um mistério. O segredo que esses felinos carregam, algo que é mais profundo do que qualquer um de nós pode compreender. À medida que você caminha de volta pelas ruas iluminadas, suavemente pela luz das lanternas, sua mente continua a voltar para os gatos e sua importância no Antigo Egito. Os pensamentos começam a se entrelaçar, como uma teia complexa, enquanto você percebe que há muito mais nesses animais do que aparenta. Eles não eram apenas companheiros tranquilos ou caçadores de roedores. Para os egípcios, eles eram símbolos de proteção, sabedoria e até de transição entre mundos diferentes. Você chega a uma praça central e se senta em um banco de pedra, observando o movimento ao seu redor. Alguns comerciantes começam a recolher suas mercadorias, enquanto as últimas sombras do dia desaparecem. A cidade parece entrar em um estado de quietude. As estrelas, agora visíveis em toda a sua magnitude, brilham com uma intensidade tranquila. O clima fresco da noite envolve tudo em um manto de serenidade, e você sente por um momento que não há lugar mais seguro do que este. Lá de longe você vê uma figura conhecida. Um homem idoso, com longas vestes de linho, caminha lentamente, parecendo ter encontrado algum propósito em seu passo tranquilo. Ele se aproxima de onde você está sentado e, ao perceber sua presença, faz um pequeno gesto com a cabeça, como se já soubesse que você o estava esperando. "Eu sabia que você viria", ele diz, sua voz suave, mas cheia de sabedoria. Os gatos sempre chamam as pessoas que têm curiosidade, que buscam entender o que está além do visível. Você está começando a ver as camadas que envolvem esses animais. Você observa o homem com um olhar atento. Algo nele transmite uma sensação de paz profunda, como se ele fosse uma figura que conhece o segredo do tempo e da vida. Alguém que viu o mundo passar e permaneceu imune à pressa das gerações. "Você sabia", ele continua, "que os gatos não eram apenas domesticados por sua utilidade? Eles se tornaram uma presença sagrada. Os egípcios acreditavam que os gatos tinham a capacidade de ver aquilo que os humanos não podiam ver, e isso os tornava intermediários entre os deuses e os homens. Um gato nunca passava despercebido em qualquer casa ou templo. Eles estavam ali, mas ao mesmo tempo não estavam, sempre observando. A ideia de que os gatos estavam de alguma forma conectados ao mundo espiritual fica mais clara para você. Eles não eram apenas seres animais, eram quase como sentinelas, guardiões silenciosos de algo além da nossa compreensão. O homem se senta ao seu lado, seu olhar distante, como se estivesse viajando por suas próprias lembranças. Mas não pense que os egípcios eram os únicos a ver esses animais com reverência. Em muitas culturas antigas, os gatos eram vistos como seres místicos, que possuíam uma ligação com o além. Eles estavam presentes em momentos de grande importância, como nas cerimônias funerárias, quando a alma do falecido estava pronta para embarcar em sua jornada para o além.
Você observa os felinos ao redor, alguns se esticando preguiçosamente e outros se acomodando nos cantos tranquilos da praça. Cada um parece estar em sintonia com o fluxo natural da vida, como se não houvesse pressa, como se a vida e a morte fossem apenas parte de um ciclo mais amplo que os gatos compreendiam de maneira intuitiva. O homem sorri, como se soubesse exatamente o que você estava pensando. O Egito, como muitas civilizações antigas, acreditava na ciclicidade da vida. A morte não era um fim, mas uma transição. E os gatos, com sua presença serena e sua habilidade de navegar entre os mundos visíveis e invisíveis, simbolizavam essa transição. Você fica em silêncio, absorvendo as palavras dele, e começa a perceber que há algo profundamente reconfortante sobre o papel dos gatos na antiga civilização egípcia. Não eram apenas protetores de lares, mas também das almas, cuidando de tudo o que era invisível e etéreo. Talvez, em algum nível, os gatos tivessem uma visão mais clara do que é necessário para a paz verdadeira. A habilidade de permanecer calmo e em sintonia com o universo, sem pressa, sem ansiedade. A conversa, como tudo no Egito, parece fluir de maneira natural. O tempo aqui não é algo que você possa medir facilmente. Não há pressa em ir de um lugar para o outro. Cada momento se desenrola lentamente, como uma longa tapeçaria de histórias e mitos que foram passados de geração em geração. O homem finalmente se levanta e olha para você com um sorriso tranquilo. Agora, meu amigo, você já sabe mais sobre os gatos do que muitos sacerdotes do Antigo Egito. Não apenas seus hábitos ou sua aparência, mas o verdadeiro significado de sua presença. Eles são mais do que animais. São uma ponte para o além. Ele começa a se afastar, deixando você refletindo sobre suas palavras. Conforme você observa a lua que agora ilumina o céu egípcio, sente uma paz imensa, uma conexão com algo atemporal. Ao olhar para os gatos ao seu redor, você entende pela primeira vez que eles não são apenas parte do mundo material. Eles são algo muito mais profundo. E talvez, se você escutasse com mais atenção, poderia até ouvir o suave ronronar de um gato que guarda os segredos do universo. Você continua sua caminhada, mas algo mudou. Há uma leveza no seu corpo, como se o simples ato de absorver o conhecimento sobre os gatos tivesse transformado a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Cada passo que você dá parece mais leve, mais presente, e o ar da noite parece mais denso com significados. A cidade de Tebas à noite não é mais apenas um lugar físico. Agora, ela é um labirinto de histórias e mistérios. A cada esquina, uma nova camada se revela, e você, como um curioso visitante, agora se sente mais conectado com a essência do Egito antigo. Enquanto segue pela rua, você começa a notar os gatos de uma maneira diferente. Não são apenas os animais que se cruzam no seu caminho, mas sentinelas silenciosas, observando tudo com seus olhos atentos. Em suas mentes, eles são mais do que simples felinos. Eles são os guardiões de um mundo que só é percebido pelos mais atentos. Aqueles que, como você, estão dispostos a ver o além. Você passa por um pequeno mercado noturno, onde os vendedores estão empacotando suas últimas mercadorias do dia. No fundo da praça, uma luz suave brilha, e você decide se aproximar. Lá você encontra uma pequena tenda com tapetes coloridos, tecidos finos e uma mesa cheia de encantos e amuletos. O vendedor, um homem de cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol, lhe oferece um olhar curioso. Ele vê algo em você que o faz perceber que você não é apenas mais um turista. Há algo diferente em seu olhar, algo que ele reconhece. Você está buscando algo mais, não é? Ele pergunta com um sorriso enigmático. Não se engane. Muitos vêm até aqui em busca de um amuleto ou de uma lembrança, mas você busca algo diferente. Talvez esteja procurando o segredo dos gatos, aquele que poucos conhecem. Você não diz nada, mas sente um calor crescente dentro de si. Esse é o momento em que as coisas começam a se alinhar.
Você não está mais apenas ouvindo sobre os gatos e suas conexões divinas. Você começa a entender de forma intuitiva que a presença deles tem um propósito mais profundo. E ao olhar para os amuletos dispostos na mesa, uma peça em particular chama sua atenção. É um pequeno colar, com um pingente de ouro representando Bastet, a deusa dos gatos. Ao tocá-lo, uma sensação de calma desce por sua espinha, como se algo estivesse sendo desbloqueado. O vendedor observa sua reação com um leve sorriso, como se soubesse exatamente o que você está sentindo. Este não é apenas um amuleto qualquer. Ele diz com uma voz suave. É um símbolo de proteção, mas também de sabedoria. Os egípcios acreditavam que quem usasse um amuleto como este seria protegido não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eles acreditavam que Bastet, com seu poder sobre os gatos, cuidaria do portador de tal amuleto, mantendo-o equilibrado entre os mundos. Você pega o colar com mais cuidado, o peso suave de sua forma repousando em suas mãos. Ele é mais do que um simples pedaço de ouro. É uma conexão direta com a sabedoria dos antigos, com a força dos gatos e a proteção que eles ofereciam. Como se ao tocá-lo, você estivesse se conectando com algo muito maior do que você mesmo. Você sente uma energia sutil se acumulando ao redor de seu corpo, como se o próprio Egito estivesse sussurrando seus segredos em seus ouvidos. O homem observa, ainda com aquele sorriso enigmático. Leve-o com você. Ele irá guiá-lo, como os gatos guiavam os egípcios. Apenas lembre-se de que, como os gatos, você deve aprender a observar em silêncio, a buscar a sabedoria nas sombras. Muitas vezes, o que é mais importante está fora do alcance da vista. Com o colar em mãos, você sente uma gratidão crescente por estar aqui, neste momento, neste lugar onde o tempo parece não existir. Você paga pelo amuleto e, com um aceno, se despede do vendedor. Mas algo permanece em seu coração. O Egito é muito mais do que as suas pirâmides grandiosas ou os templos de pedra que conhecemos. Ele é uma terra de sabedoria silenciosa, de mistérios que se revelam apenas para aqueles dispostos a ver com os olhos do espírito. Enquanto se dirige para a saída da praça, o peso do colar em seu pescoço lhe traz uma sensação de paz, como se você estivesse sendo protegido não apenas pelos gatos, mas por toda a sabedoria ancestral que eles representam. Você começa a entender que, assim como os gatos, a verdadeira proteção vem da habilidade de se mover suavemente entre os mundos, de observar com calma e aceitar a natureza cíclica da vida e da morte. Ao longe, você vê a silhueta de um gato se esticando sob a luz suave de uma lâmpada. Ele observa você por um momento e seus olhos parecem entender a jornada pela qual você acaba de passar. Então ele se afasta, calmamente, como se tivesse cumprido sua tarefa de ensinar e guiar. E você, agora, sente que também está em paz, com o mundo e consigo mesmo. A brisa da noite continua suave enquanto você caminha pelas ruas de Tebas, agora com o colar de Bastet em volta do pescoço. O mercado foi deixado para trás e você segue pelas vielas silenciosas, cada passo ecoando de forma suave, como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado, tornando-se uma pintura vívida em movimento lento. À medida que você se aproxima de uma pequena praça onde árvores antigas se erguem, a lua se reflete nas folhas, criando um brilho sereno. As figuras dos gatos se tornam mais presentes à medida que a noite avança. À distância, você pode ver um grupo deles, deitados preguiçosamente sobre os muros de pedra, suas sombras se alongando sob o céu noturno. Um deles, particularmente esguio, parece observá-lo mais atentamente. Seus olhos brilham com uma intensidade tranquila e você se sente atraído, como se estivesse sendo chamado para algo. Você se aproxima, sentindo os passos mais leves e cautelosos. O gato se levanta devagar e se aproxima de você, seu corpo se movendo com a graça silenciosa de uma criatura que não precisa de pressa. Ele se coloca na sua frente, encostando levemente sua cabeça na sua perna, como se quisesse lhe dar boas-vindas ou talvez transmitir algum tipo de mensagem. Esse momento, embora simples,
está repleto de significado. É como se o gato fosse um reflexo de tudo o que você tem aprendido até agora. A paciência, a quietude, o observador que nunca se apressa, mas que sempre está atento ao que acontece ao redor. Você se abaixa lentamente, tocando sua cabeça suavemente e, por um momento, sente uma conexão profunda com o animal. É como se o colar de Bastet estivesse funcionando como uma ponte, conectando você com essa sabedoria silenciosa. Enquanto você acaricia o gato, seu olhar se perde nas estrelas acima, e você começa a refletir sobre tudo o que aprendeu nesta jornada. O Egito Antigo não era apenas um império de ouro e pedra, mas uma terra de mistérios profundos, onde a verdade era muitas vezes guardada em pequenos detalhes, assim como a maneira como os egípcios tratavam seus gatos. Não eram apenas animais de estimação, mas criaturas que transcendiam as barreiras do tempo e do espaço, simbolizando algo maior. Os gatos eram mestres da adaptação. Sua habilidade de viver nas sombras, de se manter distantes dos conflitos humanos, os tornava figuras imortais na mitologia egípcia. Eles eram símbolos de equilíbrio, como o próprio Egito, que estava sempre em um estado de fluxo constante entre as forças do caos e da ordem. Talvez, no fundo, os gatos, com seus movimentos silenciosos e observadores, nos lembrassem da importância de estar em sintonia com o mundo ao nosso redor, sem pressa, sem lutar contra o que não podemos controlar. Você se senta em um banco de pedra próximo, o gato agora aninhado ao seu lado, e sente uma calma profunda preencher seu ser. A cidade de Tebas parece ter desaparecido, e por um momento, o mundo inteiro parece ter parado. Você está imerso em um estado de paz, como se o tempo tivesse se esticado, e você estivesse completamente presente no agora. Você percebe que, de alguma forma, o Egito, com toda a sua história e mistério, se tornou uma extensão de você. O colar de Bastet ainda repousa em seu pescoço, mas não é mais apenas um amuleto. É agora um símbolo de sua própria jornada espiritual. Você observa o gato mais uma vez. Ele se levanta com a mesma suavidade com que se aproximou de você, dando-lhe uma última olhada antes de desaparecer nas sombras. O silêncio que segue é profundo e reconfortante. Você está em paz. Não há mais pressa. Não há mais perguntas não respondidas. Como em todas as histórias do Egito, o mistério não é algo a ser resolvido, mas algo a ser aceito. Você não precisa entender tudo. Basta confiar naquilo que sente, naquilo que se revela em pequenos gestos e momentos. O Egito, com seus segredos e sua sabedoria, está sempre ali, esperando para ser descoberto, de uma forma gentil e serena. E com essa sensação de conexão, você se permite relaxar ainda mais, deixando o peso do dia desaparecer lentamente. O ar fresco da noite envolve você em seu abraço tranquilo, e as estrelas acima brilham com uma clareza serena. A jornada, que começou com a curiosidade sobre os gatos, agora se tornou uma jornada de autoconhecimento, de encontrar a calma e a sabedoria em meio ao caos da vida. A noite se estende, e você segue seu caminho, sentindo o peso suave do colar de Bastet contra sua pele. Cada passo se torna mais lento, mais ponderado, como se você estivesse absorvendo o espírito da noite egípcia, onde o silêncio é tão pesado quanto o ar quente do deserto. Você percebe então que o Egito não é apenas um lugar geográfico, mas uma experiência sensorial, uma dança entre o real e o místico, entre a luz e a sombra. Ao longo de sua caminhada, você nota que a cidade ao seu redor parece mudar. As ruas, antes familiares, agora se distorcem em formas diferentes, como se o tempo estivesse brincando com a percepção. Isso não é incomum, você lembra. O Egito é uma terra onde os deuses governam não apenas os humanos, mas também os próprios fluxos do tempo. As pirâmides, aquelas gigantes de pedra, não são apenas tumbas de faraós,
mas pilares que sustentam a continuidade entre o passado e o presente. Você chega a um pequeno templo, escondido entre os edifícios baixos da cidade. Suas paredes são cobertas de hieróglifos, tão antigos que parecem quase invisíveis à luz da lua. Ao se aproximar, sente um impulso de entrar. Algo o chama de dentro, como se as paredes quisessem contar uma história que foi esquecida pelas gerações. A entrada do templo está em silêncio, mas você percebe uma ligeira sensação de frescor no ar, como se o próprio local estivesse respirando. Dentro, a penumbra reina. Você avança cautelosamente, os passos ecoando suavemente nas pedras frias. Uma enorme estátua de Bastet, com seus olhos dourados e expressão serena, fica no centro do templo. A estátua parece observá-lo, como se soubesse que você está ali. Não é apenas uma imagem. É um reflexo da própria essência da deusa. Algo que transcende o físico e se conecta diretamente com a energia que você sente no ar. Você se aproxima da estátua e algo estranho acontece. O tempo, mais uma vez, parece parar. A luz da lua, que antes iluminava o templo de forma dispersa, agora converge diretamente para os olhos dourados de Bastet. Seus olhos, de uma forma misteriosa, parecem brilhar mais intensamente. É como se ela o estivesse reconhecendo, ou talvez o estivesse desafiando. Você sente um leve tremor na base do pescoço, como se o colar em sua pele estivesse pulsando em sintonia com o poder da estátua. Por um momento, a presença de Bastet é esmagadora, mas ao mesmo tempo acolhedora. A tensão que surge da energia no ar é suavizada pela tranquilidade da própria deusa, como se ela estivesse dizendo: "Você está seguro, não tenha medo." Você respira fundo e, em um impulso, se ajoelha diante da estátua. A sensação de estar em um espaço sagrado é indescritível. O templo, o colar, o silêncio da noite, tudo parece combinar em uma harmonia serena. É aqui que você percebe algo essencial. Os egípcios não adoravam seus deuses apenas em templos, mas nas pequenas coisas do cotidiano. O culto a Bastet, com seus gatos e seus rituais suaves, era uma prática diária, uma busca constante por equilíbrio e serenidade, por ver a beleza nos pequenos detalhes. Cada gato que você havia visto em sua jornada, cada gesto tranquilo e observador, era uma manifestação dessa busca por harmonia. Eles não estavam apenas caçando ratos ou brincando com os raios de sol. Estavam nos ensinando a viver em equilíbrio com o que nos rodeia, a ser atentos e pacientes e a entender a natureza cíclica da vida. Você fecha os olhos por um momento, permitindo que a sensação de calma o envolva. Sente a brisa fresca que ainda percorre o templo e o som distante das folhas se movendo suavemente. O mundo parece distante e você se encontra mais em sintonia com a essência de Bastet do que nunca. Ao abrir os olhos, os gatos de Tebas parecem estar ao seu redor, suas sombras dançando nas paredes de pedra. Eles são a personificação dessa energia silenciosa que permeia o Egito, uma energia que agora você entende, mesmo que de forma sutil. Ao se levantar, você se sente mais leve, mais consciente. Não precisa fazer mais nada agora. O colar de Bastet brilha suavemente contra sua pele, um lembrete de que você está, de certa forma, conectado com algo muito maior do que você. Talvez o segredo dos gatos, a chave para compreender a sabedoria do Egito, seja simplesmente viver com a calma e a paciência que eles exemplificam. Eles nos ensinam a olhar o mundo com olhos mais tranquilos, a observar e a entender, sem pressa, sem pressões. Você sai do templo com uma nova sensação de serenidade. O céu agora parece mais próximo, como se estivesse a um passo de distância, e as estrelas mais intensas. Você sabe que a jornada ainda não terminou, mas está em paz. O Egito, com sua história e sabedoria, ainda guarda muito a ser descoberto. Mas, por agora, você se contenta com o que já aprendeu.
O que Bastet queria lhe ensinar já foi entregue. O poder da observação, da calma e da conexão com o mundo ao seu redor. Ao sair do templo, o ar fresco da noite envolve você como um abraço silencioso. O caminho de volta para a cidade parece mais claro agora, mais fácil de percorrer, como se o próprio Egito estivesse lhe mostrando o caminho. Você pode ver as pirâmides ao longe, seus contornos dourados pela luz suave da lua, e por um momento é como se o próprio Egito tivesse começado a lhe revelar seus segredos mais profundos, aqueles que não podem ser encontrados nos livros ou nos monumentos, mas apenas nas pequenas observações do dia a dia. A cidade de Tebas continua tranquila, mas você sente que algo mudou dentro de você. A cada passo, uma sensação de compreensão vai se formando, como se tudo o que você aprendeu, mesmo que de maneira silenciosa e discreta, tivesse se encaixado perfeitamente. O Egito, com suas tradições e mitos, agora faz parte de você, como se de alguma forma você tivesse sido aceito pela própria terra, pela deusa Bastet e pelos gatos que são seus guardiões. Você passa por um mercado, ainda iluminado por algumas tochas, e observa um homem que vende pequenos amuletos de pedra. Eles são figuras simples, mas cada um deles carrega um símbolo ou uma história que remonta aos tempos antigos. Ao passar por ele, você não consegue evitar de se perguntar o quanto da sabedoria do Egito está escondido em pequenos objetos como aqueles. Talvez, como os gatos, esses amuletos também guardem um segredo, um pedaço de energia que foi transmitido ao longo das gerações. Mas não há pressa. Você continua a caminhar, com a sensação de que cada rua de Tebas agora guarda algo mais. Algo que antes era invisível. A cidade não é mais apenas um conjunto de edifícios e mercados, mas um organismo vivo, repleto de histórias não contadas, de pessoas e animais que, como você, buscam algo mais profundo, algo que transcenda o ordinário. É nesse momento que você sente um leve toque no seu tornozelo. Olha para baixo e vê um pequeno gato, com pelagem escura e olhos brilhantes. Ele se esfrega contra sua perna, pedindo atenção, como se quisesse que você parasse por um momento para refletir. Você se agacha e acaricia sua cabeça, sentindo a textura suave do pelo sob seus dedos. O gato mia baixinho, um som suave que ecoa como uma música em um templo distante. Você fica ali por um tempo, em silêncio, apenas compartilhando o momento com o animal. Talvez ele tenha algo a lhe ensinar, ou talvez seja apenas um lembrete de que, no final, a simplicidade é muitas vezes a maior sabedoria. Não há pressa para chegar a algum lugar, não há objetivo específico além de simplesmente estar presente. O gato, com sua atitude tranquila, parece lhe dizer que não há necessidade de fazer mais nada, além de simplesmente existir. Quando se levanta, o gato desaparece nas sombras da noite, como se nunca tivesse estado ali. Você fica com a sensação de que acabou de viver um pequeno mistério, um daqueles que o Egito parece esconder à vista de todos. E mais uma vez, você sente a tranquilidade da jornada. Não há mais busca frenética por respostas. O Egito, com seus gatos e suas pirâmides, já lhe revelou o que você precisava saber. Agora, você segue pelas ruas silenciosas, com os passos mais leves e mais soltos. O colar de Bastet ainda brilha suavemente contra sua pele, mas você percebe que ele não é mais o centro de sua atenção. O Egito, a deusa, os gatos, todos esses elementos agora se fundem em algo maior, algo que está em você, em seu coração. E você sabe sem dúvida que essa jornada nunca terá um fim real. A sabedoria do Egito, como os gatos, está sempre à espera, pronta para ser descoberta no momento certo, de forma silenciosa, discreta, mas sempre presente. Você chega à sua hospedaria e a paz da noite se instala mais uma vez. O silêncio do Egito não é mais assustador, mas acolhedor. Você se deita em sua cama e, enquanto fecha os olhos,
A visão das pirâmides e do templo de Bastet continuam a flutuar suavemente em sua mente como um sonho tranquilo. E você sabe que, independentemente de onde sua jornada o leve, o Egito sempre estará lá, silencioso e atemporal, aguardando o momento em que você decidirá retornar. Acorda com a suavidade da manhã, a luz do sol entrando pelas cortinas da sua pequena hospedaria em Tebas. O ar fresco da manhã tem o toque de um novo começo, e você se estica lentamente, sentindo o peso leve do colar de Bastet ainda contra o seu pescoço. Ele agora parece ser uma extensão natural de você, como se sempre tivesse estado ali, oferecendo-lhe a proteção e a sabedoria da deusa, com uma tranquilidade que só o Egito poderia oferecer. Você se levanta e vai até a janela, observando o movimento da cidade que começa a despertar. As pessoas começam a sair para o mercado, os vendedores ajustam suas bancas e o aroma da comida fresca começa a preencher o ar. Mas há algo de diferente hoje. O Egito parece mais vivo do que nunca, como se cada pedra, cada canto da cidade tivesse uma história para contar. O que antes parecia ser apenas uma viagem, agora se revela como uma experiência profunda, uma jornada interior que você está apenas começando a compreender. Sai para as ruas com uma sensação de paz interior. O tempo parece desacelerar novamente, como se o próprio Egito estivesse tentando ensinar-lhe o valor da quietude e da paciência. As sombras das pirâmides ainda se estendem sobre a cidade, e de alguma forma, você sente que está começando a ver o mundo com outros olhos. Os gatos, como sempre, estão por perto, movendo-se de forma silenciosa e graciosa, como se estivessem em sintonia com o ritmo tranquilo da cidade. Você segue pelas ruas, passando por um grupo de crianças que brincam na poeira, imitando os movimentos dos gatos. Um sorriso tranquilo se forma em seu rosto. Há algo reconfortante nesse cenário. Algo que lembra as lições que os gatos trazem. A ideia de que a vida pode ser simples e, ainda assim, cheia de significado. Enquanto caminha, seus pensamentos voltam à noite passada. O templo, a estátua de Bastet, a sensação de estar conectado com algo maior. Tudo isso parece ter marcado algo dentro de você. Não é uma resposta definitiva, mas uma compreensão crescente de que o Egito, com todas as suas complexidades, sempre foi mais do que apenas um lugar. É uma maneira de viver, uma filosofia que abraça o equilíbrio entre o cotidiano e o sagrado, entre o visível e o invisível. Você se encontra novamente perto de um pequeno mercado, onde observa um homem vendendo tecidos bordados. Ele olha para você e sorri, como se o conhecesse. Há algo no olhar dele que parece reconhecer a mesma tranquilidade que você sente, como se ele também estivesse em sintonia com o Egito de uma maneira profunda. Ele oferece-lhe um dos tecidos, e você o aceita, sentindo o toque suave da lã nas mãos. O preço é justo, e você paga com uma moeda antiga, uma que provavelmente tem centenas de anos, testemunha de gerações que passaram pela mesma cidade. O tecido parece agora ser mais do que apenas uma peça de roupa. Ao tocá-lo, você sente a história de Tebas, as mãos que teceram aqueles fios, e como o Egito tem essa capacidade única de tecer o passado no presente. Cada pedaço de sua jornada parece agora fazer parte de algo maior, e você se dá conta de que, ao longo de sua caminhada, você não está apenas aprendendo sobre o Egito, você está se tornando parte dele. Com o tecido agora em sua posse, você continua seu passeio pelas ruas da cidade. A manhã avança e a cidade começa a ganhar vida. As pessoas começam a se reunir em pequenos grupos, conversando e trocando notícias. No entanto, há algo em seu passo que já não é o mesmo de antes. A cidade, com todas as suas movimentações, parece ter diminuído de ritmo, e você agora anda por ela com um propósito maior. Você está aprendendo a viver com a mesma calma dos gatos, a mesma serenidade que Bastet representa. Você sente que, ao longo dessa jornada, o Egito o ensinou algo fundamental.
Não era apenas sobre as pirâmides ou as estátuas, mas sobre como se conectar com a essência da vida, com a quietude do momento presente. Cada ato, cada pensamento, cada passo, todos são partes de uma jornada contínua de descoberta e aprendizado. Você agora entende que, assim como os gatos, a verdadeira sabedoria está em observar sem pressa, em se perder nas pequenas coisas e, ao mesmo tempo, em se encontrar nelas. O dia segue tranquilo, mas você não tem pressa para seguir em frente. O Egito, com todos os seus mistérios, está agora em sua mente e coração. Não é mais um local distante ou um enigma a ser resolvido. É uma parte de você. Um lembrete de que a calma e a paz podem ser encontradas, mesmo no meio do caos. À medida que o sol começa a se pôr, você retorna à sua hospedaria, o tecido enrolado em seus braços e a sensação de uma conexão profunda com o Egito se fazendo cada vez mais clara. Você sabe que, ao deitar novamente à noite, o silêncio da cidade será o mesmo, mas a paz interior que você carrega será ainda maior. O cair da noite traz consigo a tranquilidade que você já aprendeu a apreciar no Egito. O céu, agora tingido de um azul profundo, faz o cenário da cidade de Tebas parecer um quadro pintado à mão. As sombras das pirâmides, alongadas pela luz da lua, criam um ambiente místico, quase atemporal. O vento, fresco e suave, passa por entre as palmeiras, balançando suas folhas com um som quase hipnótico, como se a própria terra estivesse sussurrando segredos antigos para quem se dispõe a escutar. Você sente a calma se espalhar por todo o seu corpo. Não há pressa, não há agitação. O Egito, com sua sabedoria silenciosa, ensina-lhe que a vida pode ser vivida com mais leveza, mais serenidade. O movimento das pessoas pela cidade já desacelerou, e a paz da noite é total. Você se encontra em um estado de observação, não mais apressado ou ansioso para entender cada detalhe, mas simplesmente se entregando ao momento presente. Volta a caminhar pelas ruas e percebe como os gatos, sempre presentes, agora parecem ter se multiplicado. Eles estão em cada esquina, nos telhados, nas ruelas escuras. Alguns estão dormindo tranquilamente. Outros observam você com aqueles olhos penetrantes que parecem saber mais do que qualquer ser humano poderia. Eles são os mestres do Egito, não apenas por serem adorados, mas por sua habilidade em viver no presente, sem se preocupar com o futuro, sem se afligir com o passado. Perto de um pequeno jardim, você encontra um grupo de egípcios sentados ao redor de uma fogueira, conversando baixinho. O som das suas vozes é suave, quase um murmúrio. Eles compartilham histórias que você sente que já ouviu antes, histórias que permeiam o Egito desde os tempos antigos. Mas agora, sob a luz suave da fogueira, essas histórias ganham uma nova textura. Elas não são mais apenas palavras ditas, mas ecos do passado, murmúrios de uma era que nunca se apagou. Você se aproxima de um dos homens que sorri ao vê-lo. Ele lhe oferece uma taça de vinho feito com tâmaras e você aceita. O sabor doce e terroso se espalha pela sua boca, trazendo uma sensação de conforto. O vinho, simples, mas feito com tanto cuidado, parece encapsular toda a essência do Egito. Ele é forte, mas suave ao mesmo tempo, assim como o país que você está começando a entender. O homem começa a contar uma história sobre a deusa Bastete, de como ela protegia os egípcios e, ao mesmo tempo, os ensinava a encontrar equilíbrio em suas vidas. Ele fala de como Bastete não apenas guiava os gatos, mas também a todos os seres que estavam dispostos a aprender com ela. Você se sente atraído pelas palavras, como se elas fossem uma chave para entender ainda mais sobre o que o Egito representa. Ele fala sobre como a deusa ensinava a importância da calma, da paciência e da observação. Qualidades que você percebe, os gatos dominam com maestria. Com um sorriso sereno, você volta a caminhar sozinho pelas ruas da cidade, a taça de vinho agora vazia em suas mãos.
O sabor permanece em sua boca, mas o mais importante é o que ele representa. Uma conexão com a história, com as pessoas e, mais profundamente, com o Egito que você agora começa a sentir dentro de si. O sol já se pôs completamente e a cidade está imersa na luz suave da lua. O silêncio da noite é total, quebrado apenas pelos suaves miados dos gatos e pelo som distante de uma música que parece vir de um templo ou de uma casa próxima. Você olha para as pirâmides mais uma vez. Elas estão lá, eternas, silenciosas, como sentinelas da história do Egito. Cada pedra, cada camada dessas magníficas estruturas carrega o peso de 1000 histórias. E agora você sabe que essas histórias estão todas conectadas a você. Você, assim como os gatos, é uma parte dessa longa e silenciosa tradição. Uma tradição que continua viva a cada passo, a cada respiração. O caminho de volta para a hospedaria parece mais curto agora. E ao chegar ao seu quarto, você percebe que não há mais necessidade de respostas. O Egito não precisa ser decifrado, ele apenas precisa ser vivido, sentido e observado. E você, mais do que nunca, está pronto para viver tudo o que ele tem a oferecer. Ao deitar-se, o colar de Bastet ainda brilha suavemente em seu pescoço e você sabe que, assim como os gatos, você estará sempre em harmonia com a serenidade do Egito, onde o tempo não passa e a sabedoria flui como um rio tranquilo. Você fecha os olhos, ouvindo o suave som da cidade ao longe e, finalmente, sente-se em paz. Acorda suavemente, sem pressa, com os primeiros raios do sol tocando sua pele através da janela. O calor da manhã ainda é suave e a sensação de calma, como uma capa protetora, envolve você. O Egito, com sua vasta e silenciosa sabedoria, começa a se desdobrar diante de você de maneiras que você nunca imaginou. O colar de Bastet brilha suavemente sob a luz suave do amanhecer, como se a deusa estivesse mais uma vez oferecendo-lhe sua bênção silenciosa para mais um dia. Ao se levantar, você sente uma paz que não é apenas o resultado de uma boa noite de sono, mas algo mais profundo, mais permanente, como se, ao longo de sua jornada no Egito, você tivesse se tornado parte de algo maior. As lições que os gatos, os templos e as pessoas lhe deram já estão gravadas em seu coração. E agora você caminha com mais leveza, com uma sensação de pertencimento. O Egito não é mais um lugar distante no mapa. Ele se tornou uma parte de você, como se o deserto, as pirâmides e os gatos sempre tivessem feito parte de sua alma. Você sai para a rua mais uma vez, sem pressa, sem um destino final. O Egito agora se revela diante de seus olhos de uma maneira nova, quase mística. As pirâmides ainda estão lá, imponentes e inabaláveis, como sempre estiveram. Mas agora, em vez de olhar para elas com uma sensação de maravilha distante, você as vê como algo íntimo. Elas são como um velho amigo, uma presença constante e tranquilizadora. A cidade de Tebas começa a acordar, e você se mistura aos egípcios que saem de suas casas, indo para o mercado, para os templos, para as suas rotinas diárias. Mas, ao contrário de antes, você não se sente como um forasteiro. Você sente que está participando da mesma dança tranquila que eles, um movimento contínuo de respeito, sabedoria e observação. Os gatos, claro, estão por perto, como sempre, espreitando nas sombras, observando tudo com seus olhos astutos e silenciosos. Você sorri, lembrando-se de como eles são os verdadeiros mestres do Egito, aqueles que têm a capacidade de permanecer calmos e em equilíbrio, não importa o que aconteça ao redor. Você sente uma leve brisa e, por um momento, tudo parece se alinhar. O Egito não é mais um mistério a ser resolvido ou uma viagem a ser completada. Ele é uma experiência para ser vivida, um estado de espírito a ser adotado. E como os gatos, você começa a entender que não é necessário fazer nada mais do que ser.
A sabedoria do Egito, afinal, está em sua simplicidade, na maneira como cada momento é vivido com tranquilidade, na maneira como cada respiração se conecta com a eternidade. À medida que o dia avança, você percebe que a verdadeira lição do Egito não está em suas pirâmides ou suas riquezas, mas na serenidade com que seus habitantes, tanto humanos quanto animais, vivem. O Egito não é apenas um lugar, ele é um estado de ser. E agora, mais do que nunca, você sente que faz parte disso. A paz que você encontrou aqui, com os gatos e os deuses, será uma paz que você levará consigo, onde quer que vá. Ao anoitecer, quando o último raio de sol desaparece atrás das pirâmides, você se encontra mais uma vez diante do vasto deserto. O silêncio o envolve como uma manta, e você sabe que, assim como os gatos, você pode se perder na quietude do momento, sem pressa, sem medo, apenas sendo. O Egito, com seus mistérios, seus deuses e seus gatos, será sempre parte de você. E você, por sua vez, sempre será parte dele. E assim o ciclo continua, eternamente silencioso, eternamente sereno, eternamente em equilíbrio. Agora, enquanto você se prepara para fechar os olhos pela última vez nesta jornada, sente-se em paz, sabendo que, no fundo, a maior lição do Egito é que não há pressa, não há necessidade de correr atrás de respostas. Você já as encontrou no silêncio, no olhar atento de um gato, na sombra de uma pirâmide, na suavidade de um vinho à noite. Agora, ao adormecer, você se sente completo, em harmonia com tudo ao seu redor. E como os gatos, você sabe que a paz está em estar presente, em estar vivo, em apenas ser.